de um negócio de uma coisa de testosterona. Testosterone, né? Para o nosso tradutor aí. Irmãos, nós estamos precisando de testosterona aqui na igreja. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Então vocês concordam que precisa. E é engraçado que essa propaganda diz assim, man up, seja homem. Então hoje é o dia de nós falarmos de assuntos relacionados a homens. Então, e o assunto do meu sermão hoje é o homem de Deus. Você pode ser diferentes tipos de homem. Você pode ser um homem profissional. Você pode ser um homem preguiçoso. Você pode ser um homem mulherengo. Ou você pode, inclusive, adicionar qualquer título que você queira à palavra homem. Mas eu sugiro que se você é um homem de Deus, então você é um homem de verdade. As mulheres estão dizendo amém. Muito embora tenha muita gente que pense que se você é um seguidor de Jesus, você é algo menos do que masculino. Mas eu estou convencido de que é preciso ser um homem de verdade para seguir Jesus. Portanto, se você é um homem de verdade, eu espero que você também seja um homem de Deus. E esse é o nosso assunto essa noite. Você se lembra de quando homens eram homens e mulheres eram mulheres? Você podia dizer a diferença? Você se lembra de quando homens lutavam, né? Boxeavam e se gabavam, né? De que faziam exercícios e isso e aquilo. E as mulheres usavam maquiagem e brincos, né? E nós gostávamos disso. Estou dizendo que está errado as mulheres terem mudado de muitas coisas e homens também. Mas o grande problema aqui neste país, especialmente, está começando a acontecer no Brasil, e na Europa também já acontece, os homens estão sendo emasculados. Os homens estão perdendo a masculinidade. Isso é um grave problema, porque isso vai repercutir nas nossas crianças no futuro. A nossa sociedade, se continuar assim, vai ter graves problemas no futuro. Veja o que está acontecendo em alguns países da Europa, onde alguns grupos religiosos extremistas saem às ruas, agridem mulheres e os homens não podem fazer nada. E eles nem têm coragem de fazer também. Não defendem as suas mulheres. Você se lembra de quando os homens iniciavam um relacionamento e faziam um compromisso pela vida toda? E criavam uma atmosfera de estabilidade e segurança? Eu não estou falando daquele tipo Rambo, sabe? Que entra na sala e exige respeito porque ele tem poder e autoridade e impõe temor. Não estou falando desse tipo de homem. Estou falando de um homem de verdade, um homem de Deus. O tipo que não tem vergonha da sua masculinidade. Está disposto a ser um homem de Deus, qualquer que seja a situação. Vamos olhar 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 12. Essa passagem, na verdade, ela não fala de mães e pais no sentido de família física. Mas Paulo aqui está lidando com a igreja de Tessalônica. Mas vamos ler o texto para você entender. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Amém. Veja que no versículo 7, Paulo diz assim, nós tratamos vocês como uma mãe cuida dos seus filhos pequenos. E depois do versículo 11, ele diz também, você sabe que nós tratamos vocês como um pai trata os seus filhos. O que Paulo está dizendo aqui é que o ministério dele com a igreja de Tessalônica foi muito parecido com o relacionamento de mãe e pai para com eles. E o nosso relacionamento na família de Deus
é muito semelhante ao relacionamento do lar. Coincidentemente, esta passagem de Escritura, eu quero que a gente veja 5 características que deveriam ser evidentes na vida de um homem de Deus. Primeira, o homem de Deus é amoroso. Preste atenção, o homem de Deus é amoroso. Paulo, no versículo 8, o que é que ele diz aí? Ele diz o seguinte: sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Um pregador na cidade de Dallas, no Texas, foi ao hospital visitar um menininho que estava muito doente. Quando ele entrou no quarto, ele viu que os pais do menino estavam com ele. Ele diz assim: olha, nós conversamos um pouco, eles tinham acabado de receber a notícia, não muito encorajadora, estavam muito profundamente tristes com a situação do seu filho. Ele teve um tumor retirado do cérebro e aquele tumor era maligno. E eles estavam olhando para as perspectivas diante deles, sabiam que haveria um tratamento que iria durar muito tempo. E não sabiam qual ia ser o resultado final. Assim, eles estavam vivendo uma situação muito difícil. Mas nós ficamos ali e conversamos, ele disse. E ele percebeu e oraram, e percebeu que enquanto ele estava ali, a criança às vezes acordava, e o pai ia lá com todo carinho, falava com aquela criança, e a criança voltava a dormir. Conversava mais um pouco, a criança, acordava, o pai vinha, passava a mão na cabeça da criança, tocava, falava assim palavras amorosas, gentis, ternas, e a criança voltava a dormir. E quando o pastor se preparou para partir, o pai do menino disse o seguinte: você sabe qual é a parte mais difícil disso? São os nossos 3 filhos que ficam em casa. Outra pessoa tem que tomar cuidado, tem que cuidar deles. A maior parte do tempo nós estamos divididos. Nós precisamos ficar aqui com o nosso filho, mas sentimos que estamos negligenciando os outros 3. E esse pai disse assim: olha, eu fui para casa outra noite, tomei um banho, troquei de roupa e voltei para o hospital. E os outros 3 estavam chorando. Papai, não saia, papai, não vá. Fica aqui com a gente. E ele disse que ele teve que pegar cada um deles e reassegurá-los de que eles estariam logo todos juntos, outra vez como família. Isso é algo realmente especial. Ver um pai que cuida tanto dos seus filhos. Ver um pai que se preocupa tanto com seus filhos. O pastor César mencionou aqui durante o louvor uma estatística de que 30% das crianças que nascem no condado de Los Angeles não tem o pai registrado na sua certidão de nascimento. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando, o que isso significa. Você pode imaginar 30%. Imagina as consequências disso no futuro dessas crianças. E existem grupos étnicos aqui dos Estados Unidos que 30% dos pais, dos homens, estão na cadeia. Outra grande tragédia, que também virá a repercutir na vida dos seus filhos no futuro. Eu creio que é exatamente isso que Paulo está falando aqui. É essa, como diz em inglês, bonding, essa experiência de cola, essa ligação que pode acontecer entre um pai e os seus filhos. Era isso que Paulo tinha. Nós amamos vocês. O homem de Deus é amoroso. Em segundo lugar, o homem de Deus é transparente. Veja no versículo 8 ainda, ele diz assim: olha, nós não apenas compartilhamos o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram tão amados para nós. Compartilhar não apenas o Evangelho, mas compartilhar a própria vida. Pais, é importante para nós comunicarmos o amor de Deus, na maneira que nós mostramos amor a eles. Vou voltar aqui e mencionar o pastor César. Ele mencionou que muitas pessoas têm problemas de se relacionar com Deus porque tiveram problemas de relacionamento com seus pais terrenos. Nós, pais, somos a principal maneira de uma criança se relacionar com Deus. O principal instrumento para um relacionamento de uma criança, que será o futuro adulto, com Deus. É alguma coisa você dizer a seus filhos que você os ama, e é outra coisa mostrar isso da maneira como você vive. São duas coisas completamente distintas.
Porque o lugar onde nós realmente somos verdadeiros, nós somos quem nós realmente somos, é no lar, não é? Lá você é quem você realmente é. Você pode ser uma pessoa quando você vai para o trabalho. E outra pessoa quando você vem à igreja. E ainda outra pessoa lá fora da sociedade. Mas quando você chega em casa, tira o seu terno, ou a sua roupa de trabalho, e tira os sapatos, você se torna quem você realmente é por dentro. Você mostra quem você realmente é. E você se torna transparente, quer você queira ou não. E eu pergunto, o que as crianças veem quando o papai se torna quem ele é por dentro? O que as crianças sentem quando elas veem quem o seu pai realmente é? Eu li uma história muito comovente, que diz que depois do funeral de um senhor de idade, alguns amigos da igreja estavam sentados em volta da mesa da cozinha. Aqui nos Estados Unidos é muito comum, os brasileiros se estranham, né? Depois que você enterra alguém, você vai para a casa da pessoa comer. É uma festa. O brasileiro acha estranho, né? Porque não faz parte dos nossos costumes, mas é um costume americano, britânico. Tá? E eles estavam ali comendo, em volta da mesa, e um dos amigos perguntou aos filhos que estavam reunidos ali: o que você mais lembra a respeito do seu pai? E todos os 4 filhos começaram a falar das suas lembranças, das suas memórias do seu pai. E sabe qual foi a primeira coisa que eles mencionaram? Todos eles se lembraram do seu pai e da sua mãe, ajoelhados ao lado da cama e orando juntos toda a noite. Essa era a memória número 1. E um deles disse assim: você entende quanto isso é especial? Há tantas crianças que nunca, jamais, veem seus pais se ajoelhar e orar juntos. O que eles viram do seu pai, quando eles olharam para dentro dele, foi um homem que não apenas falava sobre Deus, mas um homem que andava com Deus. Um homem que deixou aquele legado para os seus filhos, para que eles pudessem adotarem suas próprias vidas e também pudessem passá-lo para suas crianças, para seus filhos também. Este é o maior legado que você pode deixar para os seus filhos: ser um homem de Deus. Ser um homem transparente, que não apenas fala de Deus, mas que anda com Deus. Agora, transparência significa que as nossas crianças, nossos filhos, veem não somente as coisas boas a nosso respeito, mas também as coisas negativas. Eu vou dizer uma coisa para vocês importante. Porque todas essas experiências são experiências de aprendizado. Outro dia nós estávamos conversando num grupo, isso que foi numa célula, e eu disse: toda experiência da nossa vida, seja ela boa ou má, nós temos a oportunidade de aprender algo. Ou eu tenho a oportunidade de aprender algo para ser, ou eu tenho a oportunidade de aprender algo para não ser. Eu tenho a oportunidade de aprender algo para fazer, ou eu tenho a oportunidade de aprender algo para não fazer, como não se fazer algo. Mas eu posso tornar cada experiência da minha vida uma experiência de aprendizagem. Depende de mim. Eu não aprendi nada. Então, sinto muito, você perdeu o seu tempo. Nós sempre temos alguma coisa para aprender. E assim deve ser também com os nossos filhos. Por que é importante que eles vejam também as coisas negativas em nós? Porque quando um homem é realmente transparente, ele vai deixar que seus filhos vejam que ele ri quando ele está feliz, mas também que ele chora quando ele está triste. E não é, como diz lá no Brasil, né? Chorar é coisa de homem. É sim, é coisa de homem sim. Tem nada de antimasculino em chorar. E eles devem ver a nós, pais, falando agora pais, especificamente os homens, lidar com o estresse e a ansiedade da vida. Porque o nosso mundo está cheio de estresse e ansiedade. E eles precisam aprender, ver como é que... E quando eles olham para nós, como é que nós lidamos com as situações, eles aprenderão também a lidar com elas. Eles devem ver-nos agonizar com as decisões que nós precisamos tomar, porque um dia eles também terão que fazer as mesmas decisões. E eles vão aprender também como se relacionar com o sexo oposto.
certo? Quando eles nos veem nos relacionarmos com nossa esposa, a mãe deles. Isso tudo vai ser importante na formação dos nossos filhos. E onde é que eles vão aprender essas coisas se não for no lar? Você não quer que seus filhos aprendam lá fora? Melhor lugar para eles aprenderem é na sua própria casa. Eles também vão aprender a lidar com o fracasso. Porque nem toda hora nós somos bem-sucedidos. É verdade ou não é? E eles também vão aprender como lidar com as finanças. Olhando para nós. Vendo o nosso exemplo. Eu me lembro que um dia até a Caroline perguntou para a Cristina, nós somos pobres, mãe? Eles vão aprender a lidar com todas essas questões da vida, simplesmente através da transparência dos seus pais, tanto do pai como da mãe. Certo? Então, um homem verdadeiro, um homem de Deus, é um homem que é transparente. Ele não é uma pessoa na sua casa e uma pessoa em outro lugar, ele é o mesmo. Mas na sua casa ele é mais quem ele verdadeiramente é. As pessoas estão olhando para ele, vendo, estão aprendendo com ele. Não tanto através do que ele diz, mas principalmente através do que ele faz. Terceiro lugar, o homem de Deus é trabalhador. Veja o que Paulo aí diz no versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho. Olha aí, trabalhávamos noite e dia. Um pregador que eu admiro muito, ele diz que a sua memória mais vívida do seu pai é de que o seu pai não tinha nada de preguiçoso. Ele nunca teve medo do trabalho duro. Na escrivaninha dele, a mesa dele, tinha uma placa que dizia assim, eu vou ler em inglês, depois eu traduzo. You can get anything done if you don't care who gets the credit. Você consegue fazer qualquer coisa, se, e este se letras grandes, se você não se importar com quem receba o crédito. Tremendo aí para as aulas de liderança, pastor Sérgio. Você consegue fazer qualquer coisa se você não se importar com quem vai receber o crédito. E o pai desse pastor, desse pregador, realmente não se importava, desde que a obra de Deus fosse feita. E ele ficou preso no campo de concentração japonês durante muito tempo. E depois, esse pregador diz que o pai dele fundou 6 faculdades teológicas e pelo menos 36 igrejas, praticamente sozinho. E ele fez muito mais do que isso. E ele disse assim, meu pai não tinha medo de trabalhar. E ele, vou citar as palavras dele, ele disse assim, eu preciso confessar que houve ocasiões em que eu não via muito. Mas nos dias de hoje, quando eu leio mais e mais sobre pais irresponsáveis, e pais preguiçosos, e pais que não assumem a responsabilidade por suas famílias, eu pauso por um momento e agradeço a Deus que eu tive um pai que me ensinou a trabalhar, e que passou um legado que é valioso e precioso. O homem de Deus é trabalhador. Ele trabalha pelo bem da sua família, para sustentar a sua família. A quarta característica que nós vemos que Paulo diz aqui é que o homem de Deus é autêntico. Veja aí no versículo 10. Paulo vai um pouquinho mais adiante, ele diz assim, vocês são testemunhas, como Deus também é, de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Olha que tremendo. Todas estas palavras são palavras espirituais. Paulo está dizendo assim, olha, quando nós estivemos com vocês, nós fomos santos. Ele não falou perfeitos, preste atenção, somos santos. Porque a ideia que o pessoal tem, geralmente, é associar com santidade a ideia de perfeição. Não é necessariamente a mesma coisa. Embora a santidade vá levar à perfeição moral, e essa a perfeição moral total só será recebida no céu. Mas ter santidade é você ter uma vida com Deus, uma vida separada para Deus. Paulo está dizendo assim, olha, nós fomos santos enquanto nós estávamos entre vocês. Vocês não puderam encontrar nada nas nossas vidas que não fosse santo. Que tremendo, não? E ele diz assim, nós somos justos, fomos retos.
E nós ensinamos a vocês a verdade. Nós não ensinamos a vocês nada falso. Estava lendo uma história de um pai que foi levar seus filhos ao circo. Quando chegou lá, as crianças de 10 anos para cima tinham de pagar. E de 9 para baixo não precisariam pagar. Menos de 10 não precisariam pagar. Quando chegaram ali na portaria, o senhor da portaria ali do circo, da bilheteria, ficou muito compadecido de ver aquele pai, parecia assim pobre, né, com tantos meninos, filhos, e ele se compadeceu e falou assim: quantos anos tem seus filhos? E ele falou as idades: e esse menorzinho aí? E o pai falou assim: ele tem 9. Não, ele tem 10. Aí o bilheteiro falou assim: por que a gente não fala que ele tem 9? Eu te dou o desconto para 9 anos. Ele falou: não. Porque quando eu sair daqui, meu filho vai ver que eu sou um mentiroso. Essa não é a imagem que eu quero passar para o meu filho. Este não é o legado que eu quero passar para o meu filho. Ele tem 10 e eu vou pagar. Mesmo que me custe algo, eu vou pagar. Gente, já tem gente que pensa diferente. Sei também de uma história de um sujeito que foi tomar o trem, né? E o pai dele falou para ele assim: filho, diz que você tem 9 anos, que com 10 também já pagava. Diz que você tem 9 anos. Aí quando chegou lá na estação para pegar o trem, o sujeito do trem perguntou para ele assim, para o menino: quantos anos você tem? Ele falou: eu tenho 10, mas quando eu sair do trem eu vou ter 9. O contrário. Entendeu? Que o pai mandou ele enganar. Mas o menino foi mais justo que o pai. Eu tenho 10, mas quando eu descia do trem, eu era 9. Entendeu? Paulo diz assim: olha, nós também fomos inculpáveis. Vocês não podem apontar nada da nossa vida que nós fizemos ou dissemos que foi errado. E nem fizemos nada que não fosse certo. Eles, Paulo e seus companheiros, foram santos, justos e inculpáveis. Olha que coisa tremenda, irrepreensíveis. Não é? Todas estas palavras têm a ver com atributos espirituais. E eu tenho certeza, pais, que vocês sabem que Deus deu a você a responsabilidade de ser o líder espiritual no seu lar. Infelizmente, muitos de nós não têm cumprido essa responsabilidade. Nós temos entregue a responsabilidade para as nossas esposas. Portanto, tem se tornado uma responsabilidade feminina, ao invés de uma responsabilidade masculina. Mas eu estou aqui para dizer para você que o que Deus ensina na sua palavra não muda. Você, homem, e você, pai, é o líder espiritual da sua casa. Se você não está exercendo essa liderança, é hora de mudar e passar a ser o líder. É você o responsável pelo termômetro espiritual da sua família. A palavra de Deus nos ensina que os homens devem ser os líderes espirituais dos nossos lares e ensinar nossos filhos a respeito de Deus. Muitos de nós teríamos que, para ser sinceros, teríamos que parar para avaliar e nos sentir culpados, porque nós provavelmente temos falhado mais miseravelmente nisso do que em qualquer outra área das nossas vidas. E a quinta e última característica: o homem de Deus deve ter uma influência positiva em seu lar. O homem de Deus deve ter uma influência positiva no seu lar. Paulo aqui está falando sobre tratar, né, as crianças, filhos, como um pai trata os seus filhos, né? E aí no versículo 12 ele diz assim, olha, ele diz assim: exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Essas todas são palavras positivas, está vendo? Escuta bem as palavras. O que ele diz aí? Vamos repetir. Exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Nós vamos exortar. A palavra exortar também pode ser traduzida como confortar ou consolar. Não é? Nós vamos consolar vocês. Nós vamos usar a expressão que nós usamos aqui nos Estados Unidos. Vamos encorajar vocês. Não é? E nós vamos também dar testemunho, mas também vamos exortar. Ok?
São palavras positivas. É possível, Pai, que nós pudéssemos alcançar muito mais sendo uma influência positiva nos nossos lares do que ser negativa a respeito da maioria das coisas. A gente tem uma expressão em português que diz assim: não, você já tem. Ou seja, quando você vai conversar às vezes com uma pessoa, pedir alguma coisa, você já tem um não. E muitas vezes os filhos se aproximam de nós já esperando um não. Eu sou especialista em dizer não, gente. Eu reconheço que na criação da minha filha eu era especialista em dizer não. Eu aprendi com o tempo, mas eu continuei dizendo muito não, mas eu sei que não é o melhor, da minha própria experiência, não é o melhor. Charlie Shedd, no seu livro A Letter to Peter, uma carta para Pedro, ele diz que escreveu para o seu filho e fez esta promessa: Pedro, eu nunca vou dizer não a você se eu puder dizer sim. Eu nunca vou dizer não a você se eu puder dizer sim. É claro que há vezes que nós precisamos dizer não. Isso é natural. Mas, se for possível, é muito melhor dizer sim. É muito melhor ser positivo do que negativo. Então, eu penso que Paulo está dizendo para nós, como homens de Deus, que nós precisamos ter uma influência positiva no nosso lar. É hora, gente, de nós sermos homens de verdade. Mas mais do que isso, é hora de nós nos tornarmos homens de Deus. Você é um homem de Deus. É hora de nós nos tornarmos homens de Deus que não têm vergonha de amar seus filhos e de expressar este amor. É hora de nós nos tornarmos homens de Deus que sejam genuínos e transparentes na frente deles. É hora de sermos homens de verdade, homens de Deus que trabalham duro para prover para eles. É hora de nós sermos homens de Deus que sejam autênticos e que sejam santos e justos na presença deles. E é hora de nós sermos o líder espiritual no nosso lar. Mas mais do que isso, ser o tipo de influência positiva que vai colocar os pés dos nossos filhos no caminho certo. E levá-los a ser o tipo de pessoa que Deus os fez para ser. Se eu não deixasse nada para minha filha neste mundo, se eu pudesse deixar o caminho certo, o qual ela está andando, eu já me daria por totalmente satisfeito. Porque este é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. É influenciá-los ao ponto de eles desejarem andar no caminho certo, no caminho do Senhor. Talvez você já tenha visto um vídeo na internet, depois se você não viu, você pode procurar em casa, algo que aconteceu nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Foi um dos momentos mais incríveis do atletismo na história. Um britânico chamado Derek Redmond, ele tinha sonhado a vida inteira de ganhar a medalha de ouro na corrida de 400 metros. E o sonho estava ao seu alcance quando aquela arma soou lá nas Olimpíadas, em Barcelona. E ele estava correndo a corrida da sua vida. E ele já estava vendo a chegada, a faixa de fim. Quando ele fez a última curva, de repente, ele sentiu uma dor subindo assim na sua perna, e ele caiu de cara no chão. Havia tido um problema no músculo. E a revista Sports Illustrated registrou aquele momento, por isso que você pode ver esse vídeo mais tarde. Quando os enfermeiros lá, o pessoal da emergência estava chegando, o Redmond se esforçou para se colocar de pé. Ele disse mais tarde que foi um esforço, um instinto animal. E ele começou a andar, tentar correr uma perna só, pulando, loucamente para tentar chegar naquela faixa do final. E quando ele se aproximou, um homem enorme, usando uma camiseta, saiu lá no meio das arquibancadas, empurrou um guarda de segurança para o lado, correu para o Redmond e o abraçou. Era o pai de Redmond. E ele disse para o filho: filho, você não tem que fazer isto.
O filho respondeu, sim, eu tenho. Então o pai disse para ele, então nós vamos fazer juntos. E eles fizeram. E eles chegaram até o fim. O Derek não saiu dali com uma medalha de ouro, como era o sonho dele. Mas ele saiu dali com uma incrível memória, uma incrível lembrança do seu pai. Que quando viu o seu filho em dor, deixou o seu assento lá nas arquibancadas para ajudá-lo a terminar a corrida. É isso que Deus faz por nós. Quando nós estamos experimentando dor e nós estamos tendo dificuldade para terminar a corrida, nós podemos ter a confiança de que nós temos um Pai amoroso, que não nos vai deixar correr sozinhos, que não vai nos deixar nos esforçar sozinhos. Ele deixou o seu lugar no céu para vir estar ao nosso lado da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está conosco. Essa noite, então, eu quero estender a você o convite de Deus. O nosso Pai no céu ama muito cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Tanto homens como mulheres, tanto pais como mães, solteiros, jovens. Ele ama todos nós. Ele nos criou a sua própria imagem e esta noite Ele quer ser seu Pai e Jesus quer ser seu Salvador. E se isto não é verdade ainda na sua vida, nós queremos dar a você a oportunidade nesse momento de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E se arrepender dos seus pecados, e ser fiel a Ele, e ser levantado para caminhar na nova vida com Jesus. Quero pedir que você incline sua cabeça. E se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aí onde você está mesmo sentado, você faça um gesto, se você quer recebê-lo nesta noite. Levante a sua mão, eu quero orar com você nesta noite. Se há alguma pessoa aqui nesta noite que quer receber a Jesus, e ser abraçado pelo amor do Pai, que nos ajuda na nossa corrida, nos ajuda na nossa carreira, levante a sua mão apenas dizendo, eu quero andar com Jesus, quero experimentar Deus como meu Pai, eu quero conhecê-lo, não quero conhecer apenas a respeito dele, mas eu quero conhecê-lo, quero conhecer a pessoa de Deus, quero conhecer a Jesus Cristo, quero que Ele seja meu Senhor e Salvador. Última vez, se você deseja tomar essa decisão nesta noite, onde você está, levante a sua mão. Nós vamos orar agora. Permaneça com a sua cabeça baixada, seus olhos fechados. Eu quero falar com todos, porque esta mensagem foi mais para os pais, mas ela diz respeito a todos nós. Essas 5 características de um homem de Deus também se aplicam a toda mulher que está aqui, todo jovem que está aqui. O homem de Deus, a pessoa de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus é amoroso. O homem de Deus é transparente. O homem de Deus trabalha duro, é trabalhador. O homem de Deus é autêntico. E o homem de Deus tem uma influência positiva em seu lar. Pai, Tu és o melhor Pai de todos. Eu sei que há pessoas aqui no seu lar não tem um pai para os seus filhos. Eu sei que há pais aqui que gostariam de estar com seus filhos, mas por circunstâncias adversas, não pode estar com eles. Mas ainda assim, Senhor, isto que vemos aqui, que o apóstolo Paulo nos diz, se aplica também a eles, como se aplica a cada um de nós. Ajuda-nos a ser tais pessoas, Senhor. A nós, homens, ajuda-nos a ser aquilo que Tu esperas de nós. Ajuda-nos a ser amorosos e a demonstrarmos o nosso amor aos nossos filhos. Que nós possamos não ter medo de ser ternos e amorosos com os nossos filhos. E também com pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a ser transparentes. A ser quem nós realmente somos, especialmente no nosso lar e com os nossos filhos. Ajuda-nos a ser transparentes, Senhor. Ajuda-nos a não esconder as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ajuda-nos a ser quem nós realmente somos por dentro. Senhor,
Ajuda-nos também a ser trabalhadores, especialmente nós que somos homens, somos pais, do sustento do nosso lar, para sustentar nossos filhos. Ajuda-nos a ser homens que verdadeiramente procuram prover para a sua família. Tua palavra diz que aquele que não provê para a sua família é pior do que o incrédulo. Nós não queremos, Senhor, este epíteto, nós não queremos este título. Nós queremos ser homens que trabalham para sustentar sua família, especialmente seus filhos. Senhor, ajuda-nos a ser verdadeiramente autênticos, como disse Paulo, a ter uma vida santa, uma vida reta. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida irrepreensível. Não que nós sejamos perfeitos, mas que nós possamos compreender isso. Ajuda-nos também, Senhor, a ser o líder espiritual do nosso lar. Sabemos que não é responsabilidade das nossas esposas, mas é nossa, a de ser, ocupar a liderança do nosso lar. Ajuda-nos a ser os líderes espirituais dos nossos lares e ensinar aos nossos filhos a respeito de Ti, Senhor. E ajuda-nos também a ter uma influência positiva no nosso lar, Senhor. Encorajando nossos filhos, animando-os, consolando-os, e também, quando necessário, exortando-os, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos também a ter uma atitude positiva, de toda vez que nós pudermos dizer sim, nós nunca digamos não. Ajuda-nos a ter uma atitude mais positiva do que negativa. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E Senhor, abençoa cada pessoa que aqui está nesta noite, tanto pais como mães, também os solteiros, ou aqueles que são casados, mas não têm filhos, que possamos olhar para a Tua palavra, que nos ensina tanto neste texto, e com o poder do Espírito Santo, ajuda-nos a aplicar a Tua palavra à nossa vida diária. Ajuda-nos a aplicar a nossa palavra, a Tua palavra, à nossa vida cotidiana, no nosso lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, onde estivermos e aonde formos, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a nos espelharmos em Ti, que és o nosso Pai Celestial, que deu o Seu próprio Filho por nós, para nos dar a salvação e a vida eterna. Ó Deus, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.